Tudo começou quando Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. No entanto, Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir sua missão em Israel, recebendo uma força extraordinária para esse propósito. O livro dos Juízes relata a história de sua vida. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Juízes 13, 1. Nesse ponto, o autor nos apresenta Manoá, cuja esposa era estéril. Juízes 13, 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você conceberá e dará à luz um filho, e esse filho será o próximo libertador de Israel. Juízes 13, 3. Esse evento único, que ocorreu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento e de João no Novo Testamento, indicava que esse menino prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição especial. O anjo instruiu a esposa de Manoá a criar o filho de acordo com o voto de Nazireu, um compromisso explicado em Números 6, 1 a 5. O Senhor disse a Moisés: Fale aos israelitas e diga-lhes: Se um homem ou mulher quiser fazer um voto especial de dedicação ao Senhor como Nazireu, eles devem abster-se de vinho e outras bebidas fermentadas, não devem beber vinagre feito de vinho ou outras bebidas fermentadas, nem devem beber suco de uva ou comer uvas ou passas. Durante todo o período de seu voto de Nazireu, não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante o período do voto, nenhuma navalha poderá ser usada em sua cabeça. Eles devem ser santos até o término de seu período de dedicação ao Senhor, deixando o cabelo crescer livremente. Isso significava que Sansão não poderia beber vinho ou cerveja e não poderia cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo também aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja durante a gravidez, nem a comer nada impuro, o que significava que seu filho seria consagrado a Deus como nazireu, ainda no ventre. Apesar de o visitante celestial estar falando diretamente com ela, a mulher foi até seu marido e informou o que havia acontecido. Juízes 13, 8 a 13. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o homem de Deus retornasse e lhes ensinasse o que fazer com o menino que estava para nascer. E Deus atendeu ao pedido de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então, a mulher correu apressadamente para contar a seu marido, dizendo: Veja, o homem que apareceu a mim outro dia está aqui novamente. Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando chegou ao homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: Sou eu. Manoá disse: Que suas palavras se cumpram. Qual será a regra para a vida e o trabalho do menino? O anjo do Senhor respondeu: Tudo o que eu disse à mulher, ela deve observar. Ela não deve comer nada que venha da videira, nem beber vinho ou bebida forte, nem comer nada impuro. Tudo o que ordenei, ela deve seguir. Manoá provavelmente confundiu o anjo com um simples homem enviado pelo Senhor e disse: Por favor, fique aqui, e nós prepararemos um cabrito para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada, que seria mais apropriado o casal oferecer um holocausto. Quando Manoá colocou a oferta sobre uma rocha, conforme solicitado, o visitante fez algo miraculoso. Ele acendeu na chama e subiu ao céu. Ao ver isso, Manoá e sua esposa caíram com o rosto em terra, e Manoá, aterrorizado, disse: Certamente morreremos, pois vimos Deus. Ele corretamente associou o anjo do Senhor com Deus. Juízes 14, 19 a 24. Após esse evento, a mulher deu à luz um filho e o chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a movê-lo entre Zorá e Estaol. Sansão fez algumas escolhas de vida questionáveis para alguém que havia sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento, o que provou que Deus pode usar uma pessoa apesar de suas falhas. Sansão desceu a Timna e lá viu uma jovem filisteia. Ele disse a seus pais que queria casar-se com ela. Seus pais tentaram aconselhá-lo, dizendo que ele não deveria se casar com alguém que não fosse do povo de Deus, mas não sabiam que o interesse de Sansão por essa mulher era parte do plano do Senhor para criar uma oportunidade de confronto com os filisteus. Juízes 14, 1 a 4. No caminho para Timna,
onde vivia sua futura esposa, Sansão foi atacado por um leão jovem, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, permitindo que rasgasse o leão em pedaços com as próprias mãos, uma forte indicação de que havia sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Juízes 14, 5-7. Depois de um tempo, Sansão decidiu propor um enigma aos filisteus durante um banquete que provavelmente serviu como sua festa de noivado. O prêmio para quem resolvesse o enigma em uma semana seria 30 vestes. Naqueles tempos, uma roupa extra era um sinal de honra e dignidade. Pensando na caçada recente e no mel que a acompanhou, Sansão declarou: "Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura." Juízes 14, 10-14. Por 3 dias, os filisteus não conseguiram resolver o enigma. Os filisteus ficaram enfurecidos por não conseguirem descobrir o significado e ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era filisteia, e sua família, a menos que ela conseguisse fazer Sansão revelar a resposta e compartilhá-la com eles. Assustada, ela chorou e insistiu tanto com Sansão durante 7 dias que ele finalmente cedeu e revelou o segredo. Mais tarde, quando os homens filisteus repetiram a resposta, Sansão soube como haviam obtido a informação. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas vestes aos que haviam resolvido o enigma. Depois disso, Sansão voltou para casa, mas não com sua esposa. Depois de um tempo, Sansão causou mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar sua esposa, mas o pai dela não permitiu que entrasse em seu quarto, pois já a havia dado a outro homem, pensando que Sansão não a queria mais. Em resposta, Sansão destruiu as plantações dos filisteus ao capturar 300 raposas, amarrar suas caudas com tochas, acender as tochas e soltá-las nos campos. Juízes 15, 1-5. Os filisteus retaliaram matando a esposa de Sansão e o pai dela, e Sansão, por sua vez, vingou as mortes com suas próprias mãos. Juízes 15, 6-8. Os filisteus, então, cercaram uma vila em Judá para retaliar contra Sansão, que estava escondido em uma caverna. Para apaziguar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo-lhe que ele havia trazido problemas para eles ao irritar os opressores filisteus. É irônico que eles escolheram entregar ao inimigo o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles, mas apenas depois que prometeram não matá-lo. Juízes 15, 12-13. Quando os filisteus viram Sansão amarrado se aproximando, gritaram, mas naquele exato momento o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão poderosamente. Isso foi uma má notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor desça poderosamente sobre alguém contra quem você está lutando. Os inimigos de Sansão estavam em desvantagem porque ele estava capacitado pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas que o amarravam eram insignificantes. Ele encontrou uma queixada fresca de jumento e a usou para matar 1.000 homens, realizando algo que seria impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, 14-15. Após terminar seu julgamento sobre os filisteus, Sansão estava extremamente sedento e clamou ao Senhor, que respondeu graciosamente restaurando sua força e criando uma fonte de água ali. Ela foi apelidada de Fonte de Aquele que Clamou, por Sansão, e ele julgou Israel por 20 anos. Juízes 15, 18-20. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, foi acompanhado por atividades miraculosas. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor descia sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. No entanto, desde os tempos do Novo Testamento, o Espírito do Senhor veio habitar em cada crente. Efésios capítulo 1, 13-14 declara: "Nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança até a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória." Romanos capítulo 8, 9 diz: "Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele." Isso indica que, do ponto de vista da cruz, a presença sobrenatural de Deus não se trata do Espírito vindo sobre os crentes, mas da plenitude do Espírito agindo dentro de nós. O Espírito desceu poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais.
Esse mesmo Espírito ainda está conosco hoje. Gálatas 5:16 diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, estamos tão focados em viver a vida segundo as regras do mundo que esquecemos de reconhecer sua presença em nossas vidas. Por outro lado, devemos estar cheios do Espírito, o que essencialmente significa viver sob sua autoridade. Efésios 5:18 afirma: E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão se tornam ainda mais preocupantes neste ponto da narrativa. Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e dormiu com ela. Durante anos, o povo de Israel havia se prostituído com outros deuses. Juízes 2:17 afirma: Contudo, não deram ouvidos aos seus juízes, mas se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Eles comprometeram-se abertamente com a cultura ao redor e traíram o Senhor. E nessa fase de sua vida, Sansão, o líder, vivia abertamente de uma forma que refletia o que Israel vinha fazendo. Essa tendência seria sua ruína. Os filisteus em Gaza souberam que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o haviam encurralado. Eles guardaram a saída da cidade, mas quando Sansão estava pronto para partir, simplesmente arrancou as portas da cidade, juntamente com seus 2 postes, e as carregou em seus ombros até o topo da montanha que dava para Hebrom. Eu ou você não conseguiríamos carregar essas portas maciças nem mesmo por um quarteirão em terreno plano. Essa cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus no que estava fazendo, Deus ainda não o havia abandonado. Sansão estava em uma espiral descendente quando Dalila entrou em sua vida e ele se apaixonou por ela. Juízes 16:1-4. É incerto se Dalila era filisteia, mas suas lealdades estavam com eles e com seu dinheiro. Os líderes filisteus a convenceram a persuadir Sansão a revelar a fonte de sua grande força para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e subjugá-lo. Eles prometeram a ela uma grande soma de dinheiro por sua ajuda. Juízes 16:5. 3 vezes Dalila tentou descobrir o segredo enquanto os filisteus ficavam à espreita. Cada vez, Sansão contou uma história falsa sobre a origem de sua força, mas ela persistentemente o desgastou. Eventualmente, Dalila usou a mesma tática que a esposa de Sansão havia usado quando o traiu para os filisteus. Ela implorou: Como você pode dizer que me ama se seu coração não está comigo? Juízes 16:6-14. Sansão finalmente contou toda a verdade porque ela o importunou dia após dia até que ele não aguentasse mais. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16:15-17. Dalila não perdeu tempo. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela cortou o cabelo dele. Como os líderes filisteus estavam escondidos, ela pôde contar seu dinheiro sujo enquanto o ato era realizado. Uma vez que Sansão estava indefeso, lemos estas palavras tristes e lamentáveis. Ao acordar do sono, pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila em detrimento de sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus. E Sansão pagou um preço alto por sua transgressão. Seus olhos foram arrancados, ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus assumiram o controle de cada movimento que ele fazia. Isso serve como um lembrete de que, quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle da situação. Juízes 16:18-22. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, enviou uma mensagem aos líderes filisteus: voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então, os líderes filisteus voltaram com a prata em mãos. Depois de fazê-lo dormir em seu colo, ela chamou alguém para cortar as 7 tranças de seu cabelo, começando a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado.
Então, os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrado com correntes de bronze, ele foi colocado para girar o moinho na prisão, mas o cabelo em sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido raspado. Aqui vemos que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Porque precisávamos saber que seu cabelo, a fonte de seu poder, havia começado a crescer novamente. O retorno de seu cabelo era um símbolo externo de que ele estava internamente arrependido e voltando-se para Deus. Seu arrependimento se tornaria evidente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar sua total atenção, Deus às vezes precisa levá-lo ao ponto mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço, mas seu cabelo começou a crescer novamente. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, enquanto Sansão moía grãos na prisão, prontos para comemorar o fato de que sua divindade havia entregado seu inimigo a eles. Durante a celebração, os filisteus estavam em alta e chamaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre os pilares do templo. Eles estavam se preparando para o fracasso ao fazer isso, pois o templo estava lotado e havia cerca de 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão implorou a Deus uma última vez para fortalecê-lo, para que pudesse derrubar o templo sobre os filisteus. Ele empurrou com toda a sua força, e o templo desabou sobre os líderes e todas as pessoas presentes. Juízes 16, 23 a 28. Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que em toda a sua vida. Infelizmente, Sansão sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e tomou decisões erradas. No entanto, em Hebreus 11, 32 e 33, Sansão é mencionado no rol da fé ao lado de outros heróis do Antigo Testamento, como Daniel. E isso deve encher cada coração de esperança. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa: acreditava que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, confiemos em Deus, submetamo-nos à sua agenda para nossas vidas e entreguemos tudo o que temos. Oração. Senhor Deus, maravilhamo-nos com a história de Sansão, um homem escolhido desde o ventre para ser o libertador de Israel. Apesar de suas imperfeições e falhas, reconhecemos, Pai, que sua força se aperfeiçoa na fraqueza humana e que o Senhor chama os imperfeitos para cumprir propósitos divinos. Agradecemos por saber que, assim como Sansão, cada um de nós pode ser usado por Ti, não por nossos próprios méritos, mas por Sua graça e misericórdia. Hoje, pedimos que nos ensine a confiar em Sua presença e direção, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. Que o Teu Espírito Santo, que agora habita em nós, nos fortaleça e guie em cada passo, para que possamos viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que sejamos inspirados pelo exemplo de Sansão, entendendo que, mesmo em nossos momentos de fraqueza, podemos clamar a Ti e ser restaurados para cumprir o chamado que nos foi dado. Ensina-nos a ser fiéis em todas as circunstâncias, mantendo nossos corações puros e nossas vidas dedicadas ao Teu serviço. Em nome de Jesus, amém. Se este conteúdo foi valioso para você, peço o seu apoio com a sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.